vou marcando aqui os pontos aqui, ó, que pode se tornar um ponto aqui, ó, aqui é um ponto já de suporte, não sei se seria mais possível já uma compra. Não, porque aqui o mercado, nós temos que entender que o mercado ele está muito tendência de baixa, né? Então dificilmente nós focar ali em uma possível compra em questão, entendeu? Então você já vê ali, pessoal, o mercado já respeitando ali a nossa linha em questão, entendeu? E por que isso aí, pessoal? Porque à toa? Porque não, pessoal, porque o mercado já está com uma forte tendência de baixa, entendeu? Então até na aleatoriedade, pessoal, já daria certo, entendeu? Então eu falo, nessa aula aqui, pessoal, nós vamos focar principalmente, tá? Isso aqui vai ser importante para as próximas lives, que eu vejo muita pessoa, não só nas lives, pessoal, mas quando vai operar sozinho, com dificuldade na marcação, entendeu? Não entender de fato os movimentos em questão do mercado, entendeu? Então o que nós vemos aqui, pessoal? Além do mercado ele já começar aqui, ó, né, a já formar uma região ali de consolidação, pessoal, nós vemos principalmente aqui, ó, quer ver, ó? Vou marcar aqui a região. Hoje, pessoal, o mercado hoje ele não tá para peixe, tá? Ele tá rompendo bastante as regiões. Mesmo assim, nós vamos marcar aqui certinho aqui. E ó, pessoal, vocês podem ver aí que o mercado aí, ele tá chegando aí numa região de resistência aqui nossa aqui, né? E por que isso aí, pessoal? Porque o mercado, ele vai sempre se movimentar dessa forma, ó. Ou ele vai persistir em uma região de suporte, como ele fez aqui por um tempo, ó. Então ele bateu, respeitou, bateu, respeitou, bateu, respeitou. Então ele vai persistir por um tempo, ou ele vai começar a buscar outras regiões. Por quê? Quando ele bate, ó, vem aqui, ó, ele bateu nessa região de suporte bem aqui. Depois voltou a buscar essa região de suporte. O que, que ele fez, pessoal? Ele veio aqui, ó, buscar as regiões aqui de resistência, entendeu? Ó, e persistiu a mesma coisa. Então, igual agora aqui, pessoal, o mercado que está tentando romper a nossa região aqui de resistência aqui, entendeu? Porém, pessoal, o mercado, mesmo tentando romper a nossa região em questão, ele vai tender a respeitar, entendeu, essa região aqui, entendeu? Por quê? Porque ela foi demarcada aqui. Se o mercado começa a chegar mais em cima, ele também vai ter uma maior probabilidade de respeitar. E vocês viram aqui, eu marcando aqui, para vocês verem, entendeu, pessoal? Ao mesmo tempo, porque eu peguei regiões simples, ó. Uma região que é possível, ele está querendo fazer um pullback e tudo mais. E vamos acompanhar, pessoal, o mercado aí, ó. Marcamos tudo ao vivo certinho, para vocês verem como é fácil marcar e como é fácil traçar. Lembrando que não vai ser somente um exemplo, entendeu? Mas eu preciso que todos saiam daqui, pessoal, entendendo como é que marca o gráfico, entendeu? Por quê, pessoal? Porque isso vai ajudar você nas suas operações diárias, vai ajudar você não somente nas operações diárias, pessoal, mas a compreender as lives também em questão, entendeu? Para o novo funcionamento dessa nova dinâmica. Você vai falar, Rico, tá rompendo essa região sua aí, ó. Região que você marcou, tá vendo? Caso que você não sabe aprender. Mas não, pessoal, vocês viram ao vivo aqui, ó, nós pegamos como referência esse fundo aqui de trás aqui, entendeu? Como um ponto de briga do mercado aí, entendeu? E depois aqui eu vou desenhar um pouco mais para vocês entenderem mais realmente a lógica do mercado por trás das coisas, tá bom, pessoal? Então vamos para cima aí. Então, pessoal, olha só, nós vimos aí, ó, mercadinho aí, ó, de fato, respeitando a nossa marcação, de fato, entendeu? E olha só, e respeitou de fato ali a nossa marcação. Bom ali, pessoal, e o que acontece aqui? O mercado veio aqui, ó, tocou, respeitou, então nós já vemos ali já um respeito do mercado aqui em questão, entendeu? O mercado, pessoal, ele rompeu a região aqui, ó, vem aqui, ó, rompeu essa região, ou seja, aqui, pessoal, para um pullback fica perfeito, entendeu? Em questão. Mas, pessoal, ele veio aqui, ele conseguiu até que romper essa região aqui, ó. Mas logo depois, pessoal, ele insistiu em fazer de novo uma zona de suporte aqui e formar uma região de briga. Depois ele rompeu de novo e voltou a buscar, pessoal. Meu, a tendência dele de baixo, ele já tentou romper uma vez já, mas não conseguiu. Logo foi lançado de novo para baixo. Pessoal, o que você acha que vai acontecer, pessoal? O mercado ele vai querer de novo aí primeiro respeitar para depois estar rompendo aí para cima ou algo do tipo, entendeu? Então, ou seja, pessoal, quando você começa a compreender essa facilidade do mercado de marcação, tudo se torna mais fácil dentro do mercado, entendeu? Por quê, pessoal? Porque o mercado se movimenta dessa forma, entendeu? E principalmente, pessoal, quando você vê ali, consegue juntar com um padrãozinho que o mercado vem fazendo. E me explica melhor isso aí. Vamos lá, pessoal, me explicar para você bem certinho para que você saia dominando aqui a parada. Vamos lá. O que eu quero dizer com o mercado ele está demonstrando com respeito de probabilidade junto no mercado? Vamos ver se vocês vão entender, pessoal. Olha só, repare que aqui, ó, o mercado ele fez uma vela, duas velas e a terceira veio vermelha, entendeu? Aqui a mesma coisa, uma vela, duas velas e a terceira vela
veio vermelha, entendeu? E aqui, pessoal, por mais que ele não respeitou em si, você pode perceber que houve uma briga muito grande e a outra vela já veio, entendeu? Mas foca somente nessa aqui, ó, 2 velas, uma vermelha. E aí, pessoal, aqui fez o quê? Uma vela, 2 velas e a outra vermelha. Aí você pode falar, tá, Rick, então já encontrei esse padrão, que tem um padrãozinho aqui que está respeitando. Aí você une o útil ao agradável, entendeu? Que seria o quê, pessoal? O que seria exatamente unir o útil ao agradável, pessoal? Seria você estar fazendo o quê? Calma, deixa eu só limpar aqui só meus desenhos só. Seria o quê, pessoal? Nós não tinha essa região aqui, ó, entendeu? Que houve essa briga aqui e o mercado voltou a buscar. Exato, pessoal. Aí nós unimos o quê? Nós unimos o útil ao agradável. Por quê? Porque o mercado já vinha respeitando esse padrão de probabilidade. Nós pegamos o quê, pessoal? Repetimos esse processo aqui. Ou seja, você ainda ajudou ainda mais a acertar. E o principal, pessoal, a tendência de baixa também. Você me entendeu? Você pegou a visão, pessoal, do quê? Que o mercado, pessoal, ele se tornou mais fácil a partir daí. Por quê? Você tem que sempre aprender a unir a probabilidade juntamente com o price action, entendeu? Por quê, pessoal? Porque hoje o mercado estava rompendo umas regiões, então ficou um mercado um pouquinho mais arriscado. Mas mesmo assim, tem uma alta probabilidade de estar respeitando as regiões, entendeu? Então o que acaba acontecendo, pessoal? Vamos dar uma olhadinha aqui nos outros pares, né? Não ficar preso somente a um par. Por quê, pessoal? Eu percebi que muitas pessoas estavam falhando justamente por causa da região, né? A região ali atrapalhava ela, né? Então o que acontece, pessoal? Igual aqui, por exemplo, o mercado, pessoal, por mais que ele se encontre aqui, ó, em uma região mais de venda aqui, ó, podemos observar, né? Ao mesmo tempo, pessoal, o mercado se encontra querendo subir, entendeu? Porque, ó, você vê o mercado aqui, ó, já querendo subir um pouco mais também, entendeu? Então, pessoal, o que acontece? Agora está chegando aqui já no meio do mercado, já não está o mercado mais tanto já virado para venda, entendeu? E se o mercado romper essa região, você vai analisar o comportamento quando ele vir um pouquinho aqui, mais para baixo, entendeu? Então você sempre tem que dar, pessoal, alternativa do mercado e começar a observar o quê? Observar, pessoal, a particularidade do mercado. Qual par ele vem fazendo, qual repetição ele vem fazendo, qual gatilho ele vem fazendo, para que aí você possa dar a sua entrada, entendeu? Tem pessoa que gosta de focar nas regiões mais do topo. Eu acho maravilhoso, entendeu? Regiões do topo. Ou aqui, ou ele focaria, por exemplo, aqui, ó. Então, se tivesse tocar aqui, eu pegaria uma venda, nos gatilhos, entendeu? Formou um martelo, formou 3 velas antes de tocar, qual que é o gatilho, entendeu? Ou, por exemplo, igual aqui, por exemplo, pessoal, que nós observamos aqui, ó, formou aqui, ó, 4 velas. Às vezes, antes de vir tocar aqui, ele forma 4 velas igual formou aqui. Ou seja, aumentou a nossa chance de acerto, entendeu? Então aí, pessoal, tudo se torna mais provável, entendeu? Pegou a visão? Então o que acontece, pessoal? Nós fizemos aqui a nossa, vamos pagar essas aqui, ó, pagar as regiões aqui, as regiões mais de baixo, né? E o mercado, pessoal, às vezes ele vai querer vir buscar mais alguns pontos como esse aqui, ó, tá? Mais um ponto como esse aqui. E aí, pessoal, ó, igual aqui, ó, provavelmente ele vai querer vir fazer o quê? Ele vai querer vir tocar nesta região mais acima, entendeu? Mas tudo é uma questão de probabilidade, pessoal. Mas quando você observa o mercado, vê essa tendência aqui de alta, ganhando força cada vez mais, o que você vê? Ele querendo tocar lá em cima. Ou seja, pessoal, aqui, ó, quer ver, ó? Aí, deixa eu pegar aqui só. Vamos lá, só deixa eu pegar aqui só. Quero pegar só a flecha aqui, boa. Vamos lá então, pessoal. O que acontece aqui dentro do mercado? Você percebe que o mercado fez o quê? Uma vela, depois fez o quê? O fluxo de vela, ó. Toda vez respeitando o fluxo. Somente uma única vez aqui não respeitou. Mas a maioria respeitou. Pode observar, entendeu? Então, ou seja, pessoal, aqui, ó, quando formou aqui, ó, esse martelinho praticamente aqui, não é um martelo perfeito, exatamente, mas é um martelinho. Ele veio aqui, ó, para nós, formando essa vela aqui, que engolfou essa última aqui, ó, tá vendo? Essa última aqui engolfou até, rompeu até a região. A probabilidade de ele estar seguindo o fluxo de vela para vir buscar essa região era muito provável, entendeu? Muito provável. Então, ou seja, se você viu aí, nós fizemos uma marcação aqui da região aqui, o mercado veio tocar nossa região, fez ali a parte de fluxo de vela e nós ali, pessoal, vimos praticamente ali ao vivo ali acontecendo, entendeu? Explicado antes nos detalhes, antes mesmo de acontecer, entendeu? Então eu quero explicar isso aqui para vocês, por quê, pessoal? Porque isso aqui ajuda nas lives, vai ajudar nas partes do quê? De
você compreender a parte do mercado em um todo, entendeu? Porque esse é o principal foco, entendeu? Dentro do mercado, entendeu? E por que eu falo que isso é tão importante em questão, pessoal, né? Quer ver? Vamos ter para outro par aqui, até, ó. Então, sempre, né, navegando aqui nos pares aqui sempre, nunca fico preso somente a um par, entendeu? Então, igual aqui o mercado também. O que nós vemos aqui? O mercado sendo lançado para onde, pessoal? Nós vemos o mercado sendo lançado para cima, né? Esse que nós vemos o mercado acontecendo aqui. Então, se o mercado, pessoal, está sendo lançado para cima, tem algum porquê isso aí. E nós vamos ter, inclusive, até um padrãozinho do mercado aí em si acontecendo, né? Que é o que, pessoal? Quer ver, ó? Né? Além da tendência e tudo mais, né? Nós vamos o quê? Sempre que vem uma vela vermelha, vem uma vela verde depois, uma vela vermelha, uma vela verde, uma vela vermelha, uma vela verde, uma vela vermelha, uma vela verde, uma vela vermelha e uma vela verde. Ou seja, sempre acontecendo isso aí. Esse padrãozinho do mercado em questão, entendeu? Então, ou seja, o mercado sempre isso aqui, meu, quando você percebe esse padrão aqui, tá, às vezes eu nem gosto de pegar uma entrada, pessoal, quando já foi demais, já aconteceu demais o padrão, porque ele vai querer trocar o padrão, entendeu? Em questão. Mas eles falam, tá, mas tem algum fundo de price action aí? 100%, pessoal, 100%, tá? E por que tem um fundo de price action, pessoal? Simples, ó. Quer ver, ó? Vamos estar marcando aqui as regiões para você dar uma olhadinha, tá, pessoal? Você vê como que em tudo, tá, pessoal, sempre existe um padrão de price action, tá, pessoal? Vamos lá. E aqui, pessoal, mesmo formando essas velinhas aí pequenas e tudo mais, ele vem respeitando aí um padrão, né? Vamos lá, ó. Então, nós vamos fazer aqui, ó, pra você entender os detalhes, né? O que o mercado veio aqui, ó? Veio aqui, veio, bateu na região, respeitou, rompeu, voltou a buscar, respeitou. Depois aqui rompeu e não voltou a buscar mais. Aqui, pessoal, até chegou a respeitar mais uma vez, mas logo rompeu. E aquilo que era resistência passou a ser o quê? Passou a ser suporte, entendeu? Passou a ser suporte. Então, aonde que era resistência? Era aqui. Aonde virou suporte? Virou aqui. Entendeu? E a mesma coisa aqui. Aqui era resistência, e depois aqui passou a ser um suporte, entendeu? Dentro do mercado. E você vê o mercado fazendo exatamente o que, pessoal? Pegando cada vez mais força para querer subir cada vez mais, entendeu? Então você tem que focar sempre, pessoal, vendo a formação que as velas vêm fazendo para que o mercado, pessoal, ele possa em si estar seguindo uma tendência. Você vai ver aqui atrás, o mercado às vezes está querendo vir buscar essa região aqui de topo, entendeu? Mas possa ser também, pessoal, que ele volte a tocar em uma das regiões aqui, ó. Eu vou marcar aqui, tá? Ele pode estar querendo vir buscar essa região aqui, ou vindo um pouquinho mais para baixo aqui, entendeu? Então, ou seja, nós percebemos ali o padrão do mercado ali acontecendo em si, entendeu, pessoal? Então, você percebe muito isso aí dentro do mercado, entendeu? E perceber que nenhum padrão de probabilidade, mesmo sendo probabilidade, você percebe esse respeito dentro do mercado, entendeu? E por que isso aí, pessoal? Porque o mercado ele tende a se mover assim. E principalmente no mercado de opções binárias, pessoal. Que a nossa vitória, ela está somente vinculada a uma única vela. A uma única vela. Mais nada. Entendeu, pessoal? Mais nada. Somente uma única vela. Então, o que acontece, pessoal? A partir desse momento que você compreende isso aí, pessoal, você muda o raciocínio. Por quê? Quando você está operando nesse mercado, pessoal, você muda um pouco a sua mente. Você tem que buscar o quê? Movimentos mais longos. Arriscar pouco movimento para ganhar muito movimento. Aqui não. Aqui você só precisa acertar uma única vela. Para daí sim você está tendo ali um resultado em questão, entendeu, pessoal? E a partir dali, pronto, tudo muda. Igual aqui, ó, que eu falei pra vocês, ó. Quando já virou muito padrão, eu já não gosto de estar pegando. Justamente por causa disso, entendeu, pessoal? Porque uma hora o mercado ele vai querer ali, talvez, trocar de padrão, entendeu? A começar a fazer outro respeito, entendeu? Ah, então agora aqui parou de ser uma possível compra, passou a ser uma possível venda. Não, pessoal, muito pelo contrário. Por quê? Apesar de ele estar rompendo a região aqui, ele continua dentro da região de suporte. Pode observar, entendeu? Ele continua dentro da região de suporte. Ou seja, pessoal, o mercado ainda continua a querer subir para vir tocar nas regiões mais acima, entendeu? Então, pessoal, o mercado ele sempre vai ser dessa forma. Você fala, mas eu faço a mesma linha que você e eu não percebo o mercado respeitar, pessoal, né? Tem muita pessoa que tem isso aí, entendeu? Mas por quê, pessoal? Porque se não respeita aqui, ó, você observou que não respeitou, ele vai estar vindo buscar provavelmente as regiões mais a daqui, ó, entendeu? Ele vai tentar buscar outras regiões dentro do mercado, entendeu? Para estar em si
buscando ali um possível respeito, entendeu? Então esse que é o foco. Por quê? Porque o mercado ele vem aqui, pessoal, pode observar, ó, que nós observamos aqui, ó, uma força compradora absurda, entendeu? Absurda, simplesmente isso, entendeu? Então, ou seja, a força compradora aqui tá gigante, pessoal, gigante, simplesmente gigante, entendeu? Ou seja, jogando o mercado para cima, vindo buscar as regiões mais superiores, entendeu? Então esse é o principal foco. E você percebe que nossa linha que nós marcamos aqui de cima, houve uma briga, o mercado subiu até aqui em cima, a impressão que dava é que ele ia respeitar, do nada ele fechou abaixo, entendeu? Mas, ou seja, opa, se numa marcação só não respeitou, não tem problema nenhum. O importante, pessoal, qual que é? De todas as marcações que nós fizemos até agora, somente uma não respeitou. Então, ou seja, o nosso placar estaria como? Estaria positivo, entendeu? E agora aqui a marcação que nós fizemos aqui abaixo, opa, já começou já ali a respeitar, entendeu? Que esse é o principal foco. Inclusive, essa live fica gravada, para que você possa resistir a ela e a dominar as técnicas. Por quê? Porque essa técnica aqui, pessoal, de marcar regiões, é a técnica que mais vai te ajudar, entendeu? Dentro do mercado. É a parada que vai assim mudar o seu jogo, pessoal. Às vezes eu não domino muita estratégia, mas eu domino marcar o suporte e resistência. Pronto, você dominou o jogo ali, entendeu? Você dominou o jogo ali. Então, esse que fica o verdadeiro foco, entendeu, pessoal? Dentro aqui, entendeu? Então, ou seja, nós vimos a nossa primeira região não respeitada e todas as outros pares, tudo respeitou de primeira. Bateu e já começou a subir. Bateu e já começou a subir. Aqui não, pessoal. Aqui mesmo tendo havido uma quebra de padrão, a primeira que não respeitou e a segunda já respeitou, entendeu? Ou seja, teria mais que positivo, entendeu? Então, pessoal, a marcação perfeita não é aquela marcação que todas respeitam, ou seja, todas as entradas que eu pego respeito. Não, não é, pessoal. A marcação é o quê? Você tem que equilibrar. Por quê? Porque o mercado, pessoal, ele vai se soberano, entendeu? Ele vai se soberano. Mas às vezes, pessoal, vai ter dia que o mercado, tá? O mercado hoje não é esse dia, né? Mas vai ter dia que o mercado ele vai respeitar tanto a sua marcação que você vai conseguir fazer 4-0, 5-0, 6-0. E a mesma marcação que você fizer no outro dia vai estar batendo já 4-1, 5-1, entendeu? Às vezes 2 loss, entendeu? Por que isso aí, pessoal? Porque o mercado ele se comporta desta maneira, entendeu? E olha só, você percebe aqui, ó, que de novo tocou na região e quis respeitar, não, e respeitou, né? Terminou acima da região de novo, entendeu, pessoal? Isso por quê? Porque você vê quanto a região é forte, entendeu? E querendo jogar o mercado para cima. Só que a nossa região aqui de suporte antiga, pessoal, ela passa a ser uma resistência ao mesmo tempo no mercado. E aí o mercado começa ali a fazer uma acumulação, entendeu? Uma acumulação dentro do mercado. Então, pessoal, como eu falo, decore bem essa parada do quê? Das marcação, de você dominar a marcação. Porque a marcação, pessoal, ela ajuda por quê? Às vezes vai entrar numa live, ó, pessoal, vamos fazer as marcações aqui. E fazer a marcação te ajuda, pessoal, diretamente, pessoal, na sua operação, entendeu? Porque eu percebo muito aluno mandar pra mim lá, pessoal, às vezes, eu levei loss aqui, por que eu levei loss? E às vezes, pessoal, o gatilho dele foi bom, a entrada em si foi boa, entendeu? O motivo ali da entrada, mas eu percebo que a marcação, ele pecou demais, entendeu? Por quê? Por não entender aonde marcar, como marcar, entendeu? E a como esperar o mercado. Pessoal, aqui a marcação foi tão bem feita, pessoal, né, em questão, que ela está começando a acumular o mercado aqui, entendeu? Mesmo sendo uma marcação pertinho da outra, você fica preocupado. Ah, a marcação está tão pertinho uma da outra, mas não tem problema. Não, pessoal, não, nem um pouco, entendeu? Desde que você compreenda o motivo o porquê você pegou ela, entendeu? Porque aqui respeitou uma vez, 2 vezes, 3 vezes aqui, entendeu, pessoal? Ou seja, se tornou uma marcação mais que top, tá, pessoal? Então essa dinâmica que de hoje aqui foi para ensinar marcação para vocês, entendeu? Para vocês aprenderem marcação, porque isso fica mais fácil para nós nas próximas lives aí, tá bom, pessoal? Pessoal, é isso aí, tá bom? Nós vamos estar pegando cada vez mais aí a parte de ensinar estratégias nos detalhes para vocês aí. Por quê, pessoal? Porque aprendendo a parte da marcação, aí depois na parte das operações fica mais fácil para vocês mesmos, entendeu? Porque depois entra a parte das estratégias de questão, aí vocês começam a compreender mais. Opa, aonde que eu estava errando, aonde que eu passo a acertar, tá bom, pessoal? Essa vai ficar gravada aqui. Qualquer dúvida que tenha a respeito da aula, vai lá no suporte. Amanhã, às 10 horas da manhã, já estamos juntos de novo e bora pra cima aí, pessoal. Bora junto dominar esse mercado aqui, tá bom? Bora pra cima, pessoal. Isso aí. Com tudo.